a gente aprendeu sobre como navegar nas ferramentas da Unity, né? Como navegar na engine, né? A gente viu que as principais janelas que a gente tem dentro da ferramenta é a hierarquia, a cena, a janela de game, a janela de inspector e projeto. A gente viu que a hierarquia e a cena estão totalmente ligadas. O que a gente adiciona de objeto de jogo tem uma representação visual na cena, que tem uma representação em forma de texto na hierarquia. Dentro da hierarquia, a gente consegue organizar objetos como pai e filho. A gente consegue ter essa estrutura de árvore aqui. A Game View, né, que essa janela é basicamente a tela onde o player vai conseguir, ou é a forma como o player vai ver o jogo. Então, é importante, dependendo do tipo de jogo que você está desenvolvendo, ter a Game View em alguma outra janela que você consiga observar como é que o seu jogo está sendo construído. O Inspector, o que que é o Inspector? O inspetor, ele te permite você ver os componentes que fazem parte de um determinado objeto de jogo, e você pode selecionar esse objeto de jogo na hierarquia ou na cena, e a área de projetos aqui embaixo, que é basicamente onde você organiza o seu projeto, bem como cria novos ativos, ou então importa novos ativos de outras ferramentas. Tá legal? Perfeito. O que a gente vai começar a fazer hoje, é trabalhar com script, né? Para a gente começar a trabalhar com script, a gente precisa configurar o Unity com o Visual Studio Code. Para fazer isso, é muito simples. A gente vai clicar aqui em Edit, Editar, e dentro de Editar, a gente tem uma opção aqui chamada Preferências, e dentro de Preferências, a gente tem External Tools, tá? Dentro de External Tools, você tem essa opção aqui do External Script Editor, tá? Então, como eu tenho o Visual Studio Code e o Community, eu estou usando o Visual Studio Code aqui, mas quem quiser usar o Visual Studio Community que tem, também não tem problema. O Visual Studio Code é uma versão mais light do Visual Studio Community, então eu recomendo estar usando essa ferramenta. Se isso não aparecer para vocês, clique em Browse e vai atrás onde está o atalho dessa ferramenta ou executável. Por exemplo, no meu executável do Visual Studio Code está na área de trabalho. Se não funcionar através do atalho, você clica com o botão direito no atalho, vai em propriedades, que você vai ver onde é que está o endereço desse aplicativo, destino, tá exatamente nesse endereço aqui. Então, basta você copiar esse endereço aqui na barra superior para entrar e encontrar esse aplicativo, VS Code. E aqui eu encontro o executável do VS Code, é só clicar e selecionar, ele vai configurar o Visual Studio Code para você junto com o Unity. Tá bom? Perfeito. O próximo passo para você começar a criar scripts dentro da Unity é muito simples. O que a gente precisa fazer simplesmente é clicar com o botão direito dentro da ferramenta. Então, a gente pode estar clicando aqui com o botão direito dentro da pasta scripts, né, que é para a gente manter os nossos scripts organizados, clicar em criar e C# script. Quando você clica no C# script, ele já aparece aqui um script com esse arquivo aqui no highlight, né? Você pode ver bem. Esse arquivo em highlight, ele é já para você escrever o nome do script. Então, muito cuidado para quando você começar a escrever o nome, não começar com um número ou com um caractere especial, ou então ter espaço entre o texto. É importante você manter um padrão de escrita que geralmente esse arquivo começa sempre com capital letter, né, ou uppercase, letra maiúscula, e o restante minúsculo, a não ser que seja um compound, né, uma palavra composta e tal, que aí você sempre a primeira letra da palavra, de cada palavra, é maiúscula. Por exemplo, vamos dizer que o nosso script se chama primeiro script. Então, primeiro, P maiúsculo, primeiro, e script, S maiúsculo também, tudo junto, tá? Por que isso? Para quem conhece um pouco de programação, o nome que você dá para o teu script vai ser o nome do arquivo interno, vai ser o nome da classe. Então, por exemplo, agora que eu criei o meu script e apertei Enter, você vai ver que ele vai aparecer aqui do lado, no inspetor, informações sobre esse script que foi criado. Então, por exemplo, foi criada uma classe com o nome desse primeiro script, exatamente com o nome do arquivo que você deu. Legal. Então, a gente vai abrir esse arquivo. Então, vou clicar 2 vezes nesse arquivo. Ele vai ter que abrir para mim dentro do Visual Studio Code.
E esse aqui é basicamente a anatomia do que eu expliquei nos vídeos que eu tenho no YouTube sobre um arquivo C#. Também não foge muito, não foge muito do que eu tinha explicado no vídeo lá. Então, qual que é a ideia? Esses arquivos que você vê aqui no início, esses arquivos são chamados de bibliotecas, tá? Então, tem a mesma ideia de como se fosse uma biblioteca de verdade. Você vai na biblioteca acessar, procurar por um livro, porque um livro, a biblioteca tem diversos livros que contêm diversos assuntos, certo? Então, essas bibliotecas aqui também, cada biblioteca se responsabiliza por um determinado assunto. Então, essa biblioteca aqui, ó, Unity Engine, Using Unity Engine, é a biblioteca responsável por nos fornecer essas funcionalidades que a gente está tendo aqui dentro desse script. Tá legal? Legal. Dito isso, o que você precisa entender aqui, seguindo, é que essa classe, ela é como se fosse um container, uh, onde você vai guardar as informações de forma simplista, onde você vai guardar as informações relativas a esse teu script, tá? Acho que não vale a pena explicar o conceito de classe aqui se a gente não mergulhasse em programação propriamente dita, e eu queria elevar um pouco o nível para a gente não mergulhar tão fundo assim. Então, basicamente, ela é como se fosse um container onde você vai escrever o teu script. Então, você escreve o script dentro dessas chaves amarelas aqui, tá? Eu tenho uma coloração, um código de coloração diferente é por causa do meu tema, o tema que eu estou utilizando, tá? Essa classe que a gente determinou primeiro, script, que é o nosso script, ela herda informações de MonoBehavior. A MonoBehavior é uma outra classe também que nos vai fornecer funcionalidades. E uma das funcionalidades que a gente tem é essa função aqui, start, e essa função update, tá? O que que são funções? Funções nos permitem construir códigos para que esses códigos possam ser utilizados. Inclusive, aqui em cima de cada função, eu tenho tipo, um hint, um tip, explicando o propósito dessas funções. Por exemplo, essa função start aqui, ela é um método, uma função que é executada toda vez que quando você aperta play na Unity, tudo que tiver aqui dentro desse contexto do menu start vai ser executado pelo menos uma vez. Perfeito? Já no update, tudo que tiver aqui dentro, a gente vai estar executando a cada frame. Então, o que você escrever aqui dentro vai ficar se repetindo frame a frame. Então, obviamente que existem outros tipos de estados que o MonoBehavior pode oferecer para a gente, mas por enquanto eu queria que você se atesse a esses dois principais. Um é quando você quer que o jogo inicialize e ele execute determinadas tarefas, e o outro é que durante o jogo você quer que o jogo continue executando determinadas tarefas a cada frame. Então, essa é a diferença entre esses dois métodos, tá? Acima do método, você pode criar as suas próprias variáveis. E essas variáveis, como a gente viu lá, para quem viu os vídeos no YouTube, as variáveis têm tipos de dados. Então, a forma como você declara a variável no C#, ela segue esse padrão de tipo de dados na frente, nome da variável e sinal de atribuição e valor. Esse sinal de atribuição e valor, eles são opcionais. Então, eu vou até escrever aqui opcionais. Por que opcionais? Um tipo de dado que a gente tem, por exemplo, para armazenar número inteiro é o int. Esse é um tipo de dado. Perfeito? O nome da variável é o que segue logo após o tipo de dado. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui meu inteiro. Esse seria o nome da minha variável. E por que opcional? Toda sentença dentro do script ele termina com ponto e vírgula, perfeito? Então, por exemplo, eu poderia encerrar aqui o meu script, por exemplo, com esse ponto e vírgula, porque o sinal de atribuição, que é o igual, e o valor, eles são opcionais. Então, como é opcional, não preciso estar fornecendo essa informação, mas se eu quiser, por exemplo, fornecer já uma informação, eu posso dizer igual a um determinado valor do tipo inteiro. Por exemplo, esse meu inteiro é 10. Para ser mais enfático, eu poderia até mudar aqui, na verdade, uma variável que é mais conhecida, tipo o nome idade. Posso dizer que idade é igual a 10, ou seja, essa variável com o nome de idade tem o valor de 10 dentro dela.
tá? Então, a gente tem aqui dentro, aqui nessa parte superior, é onde a gente faz, geralmente, as declarações das variáveis, declarações das variáveis que a gente vai estar utilizando dentro do nosso script. Então, eu coloquei aqui um inteiro, idade, posso colocar, por exemplo, um float, posso dizer preço, e preço é igual, sei lá, 1.99, F, a gente sabe que isso aqui, o tipo de dados é float, o nome da variável é preço, e o valor que esse preço contém é 1,99. Então, só para você ter uma ideia, só para refrescar a tua memória, se você assistiu os vídeos que era pré-requisito, você tem uma ideia de que aqui são onde você declara essas variáveis aqui em cima, perfeito? Então, como é que a gente utiliza essas variáveis dentro do contexto de um script? A gente pode estar utilizando essas variáveis dentro desses métodos aqui. E a gente vai ver como isso reage dentro da engine, tá? Então, aqui dentro do método start, como eu mencionei, a gente executa uma atividade pelo menos uma vez, na verdade, uma vez só, quando o jogo inicia. Já no update, a gente vai ficar executando a tarefa a cada frame por segundo. Então, vamos chamar uma função para imprimir. Tem muita gente que usa o debug.log para fazer a impressão de alguma informação dentro da Unity. Eu acho um comando meio longo. Se você quiser utilizar o debug.log, ele tem outros propósitos e tal, mas se você só quer imprimir uma informação no console da engine, eu usaria uma função chamada print. E dentro do print, você pode passar a informação que você quiser. Então, se você... a gente vai fazer uma interpolação, uma concatenação aqui, na verdade, que eu não sei, na Unity não tem interpolação. Eu vou dizer aqui que idade isso é texto, certo? Mais idade. O que eu estou dizendo com isso? Eu vou imprimir na tela esse texto idade, e aqui eu estou somando esse texto com o valor que eu quero, na verdade, imprimir aqui o valor que idade contém, que é 10. Perfeito? Então, a gente vai fazer isso. Então, quando eu faço isso e volto para a engine, por exemplo, se eu apertar o play, na hora que eu aperto o play, como está no start, aquele script deveria ser executado. E você pode ver nada aconteceu aqui na tela, né? A gente vai ver a resposta desse script numa janela chamada console, que geralmente fica também ali do lado de projeto. Se você não está vendo essa janela console no teu editor, você pode ativar essa janela aqui em Window, General, Console, tá? Então você pode ir lá em Windows General Console e você pode estar ativando essa janela tranquilamente. Então ela vai estar aparecendo. A gente poderia estar vendo o resultado aqui. A gente não viu. Por quê? Porque aquele script ele não está anexo a nenhum objeto de jogo, então ele não é nenhum objeto ativo aqui. Então, para a gente ativar um script, por exemplo, fazer ele ter relevância na cena, você precisa anexar ele a um objeto de jogo. Então, eu vou clicar com o botão direito na minha hierarquia e vou criar um objeto de jogo em branco, vazio, não tem nenhuma representação visual, só para testar o script, tá legal? Eu vou renomear esse script para esse objeto de jogo, perdão, para primeiro script. Não precisa ser o mesmo nome e aqui não precisa estar junto, aqui pode estar separado, porque aqui é um objeto de jogo na hierarquia, aqui não tem problema nenhum. Eu vou resetar, você já aprendeu isso, sempre deixar no centro o objeto para ter a referência certa. E tem um recurso muito legal aqui do editor, que quando os objetos eles não têm representação visual, você tem essa opção aqui quando você seleciona o objeto de jogo, para você colocar um label nele, para saber o que ele é. Então, por exemplo, eu posso clicar nesse quadradinho aqui, habilitar o label e colocar esse label vermelho, por exemplo. Ele aparece que o primeiro script está aqui, ó, apesar de ele não ter representação visual e não aparecer nada na janela de games, ele está posicionado em algum lugar na cena. Então, o que a gente precisa fazer para tornar um script válido? A gente precisa fazer um bind dele, né? Ou seja, uma conexão entre esse objeto de jogo e o script. E é muito fácil fazer isso. Ou você clica no objeto de jogo, clica em Add Component, vou adicionar componente aqui, no objeto de jogo que eu quero adicionar meu script, e vou digitar nessa barra de pesquisa o nome do meu script, no caso é primeiro script, ele aparece aqui. Então, quando você clica nele, você seleciona, olha só, o meu script agora, ele virou um componente desse objeto de jogo aqui chamado primeiro script.
Perfeito? Essa é uma forma de fazer. Se você quiser remover o componente ou o script, ele é da mesma formato, você clica nesses 3 pontinhos aqui e tem a opção de Remove Component, né? O remover componente. Eu vou clicar nele, ele vai remover o componente. Uma outra forma mais rápida de você fazer esse bind é você clicar e segurar no script e arrastar ele para dentro do inspetor. Então ele também faz o mesmo processo. Então eu acho esse workflow até inclusive melhor e mais fluido de se fazer. Tá legal? Existe uma outra forma também. Você pode, eu vou remover esse componente aqui para não ter componente duplicado. Você pode arrastar ele também para o objeto na hierarquia. Também funciona. Então ele adiciona aqui. Perfeito? Também existe uma outra opção de você fazer o bind do script, que é também, de repente, você está vendo o objeto na cena, é que a gente não tem nenhuma representação visual desse objeto, né? Então, deixa eu só sumir com esse ícone da câmera aqui, para sair do meio, mas eu posso arrastar ele também para dentro do objeto da cena. Aqui em script, vamos ver se dá certo. Deu certo também. Então, você tem todas essas formas aí de anexar ou fazer bind de um script com objeto de jogo. Bom, feito isso, eu vou voltar lá para o meu script. Você pode ver que a gente, nesse script, tem 2 variáveis, perfeito? E uma dessas variáveis, que é a idade, eu estou imprimindo na tela pelo menos uma vez, ou seja, quando o jogo ele é executado. Quando o jogo é executado, todo objeto de jogo que está na cena, que tem um script anexado, e o script está escrito em um desses eventos, ele vai executar de acordo com o evento que tá sendo chamado. Por exemplo, como eu coloquei o script dentro do método start, assim que eu apertar play, ele vai ser executado pelo menos uma vez e vai aparecer aqui na console. Então eu vou apertar play. Então eu tenho que ver aquela impressão, aquela informação. Olha só, idade é 10. Agora esse script aqui, ó, que está anexo a esse objeto de jogo, ele foi executado pelo menos uma vez. Então você vê aqui, inclusive, o número de ocorrências aqui, que é 1 dentro do script. Perfeito? Para você entender a diferença desses 2 métodos, eu vou cortar e colar esse mesmo script dentro do update. Então eu vou colar aqui dentro. Beleza? Agora, ó, você viu que eu recortei do start e coloquei dentro do update o mesmo script. Perfeito? E agora, quando eu for lá para engine e apertar play, olha só o que vai acontecer. O script continua sendo impresso. E olha o número de ocorrências. Vai continuar sendo impresso. Você pode ver na minha tela que ele vai continuar imprimindo. A idade é 10 infinitamente, porque aquele script ele foi anexo no método update. E a gente sabe que no update ele é executado a cada frame por segundo. Perfeito? Bom, dito isso, a gente pode já começar a fazer algumas coisas interessantes com o script, né, de manipulação de objetos na cena, já que a gente entendeu como funcionam esses fluxos mais padrões aqui. Então, eu vou, na verdade, deletar esse script, que eu acho que estão irrelevantes aqui, mas foram para exemplificar a nossa primeira ideia, e vamos fazer algo mais interessante com isso, por exemplo. Existem 2 estratégias, basicamente, das mais comuns, de você manipular objetos da Unity com script, tá? E a gente vai estar navegando sobre essas 2 estratégias. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de explicar também é que quando a gente está declarando variável, que é o que a gente acabou de fazer, de criar espaços na memória para guardar uma informação, existe um método de acesso, existem 2 métodos de acesso que são muito comumente utilizados. Você percebeu que eu criei aqui, ó, inteiro idade, foi o que eu tinha feito e coloquei igual a 10, certo? Quando você faz isso, implicitamente existe um método de acesso aqui atrás, antes do int, chamado privado. Então eu vou colocar aqui private, é a mesma coisa como se eu não tivesse colocado nada. O que isso significa, tá? Para quem sabe programar, já conhece, já tem experiência com programação, eu não vou, obviamente, isso aqui eu não vou compartilhar com outra classe. Mas para a gente elevar o nível aqui, basicamente a relação entre privado e público na engine é entre você expor uma variável na engine ou não. Por exemplo, aqui está private int idade igual a 10, né? Se eu for para a engine e for lá no meu objeto de jogo, primeiro script, que tem o script anexo, você só vai ver o script aqui, ó. Tá vendo? E nada mais.
Agora, se você quiser expor aquela variável aqui na engine, você basta mudar o método de acesso de private para public. Então, se eu digitar public aqui e salvar, e eu voltar lá na engine, ele vai compilar rapidamente, olha só que legal. Agora ele mostrou idade aqui 10. Olha só que maneiro. E aí você pensa, ah, mas para que isso? Isso te dá a possibilidade de você criar toda uma estrutura aqui para um artista configurar. Por exemplo, imagina que a gente esteja criando um script de pulo para o personagem, e aí você quer configurar a altura que ele pula, a velocidade com que ele pula, a velocidade de queda, a força do pulo, força do impulso, enfim, várias coisas que você pode estar deixando disponíveis para que o artista basicamente, ou o game designer, o level designer, configure essas informações, perfeito? Isso pode ser, isso acontece em tempo de execução. Olha que maneiro, por exemplo, eu vou voltar aquele script aqui no update, eu vou colocar aqui print, vamos ver se isso vai alterar no update ou se vai aparecer para a gente. Vou só imprimir idade, tá legal? Você pode ver que eu no método update aqui, eu vou imprimir a cada frame o valor de idade. Então, quando eu voltar para cá e der o play, a cada frame por segundo, aqui no meu console, vai ser impresso o valor de 10. Mas eu consigo modificar esse valor agora aqui, ó, no meu idade. Quando eu aperto Enter, modifico, olha só, o valor aqui mudando para 11. Tá? Se eu colocar 500, olha só que legal, o valor mudando, sendo impresso para 500 em tempo de execução. Então, isso é maneiro porque você consegue fazer testes, né, e fazer manipulações dos objetos em tempo de execução. E lembrando que quando a gente aperta play, esses 500 que a gente tinha digitado no modo play não são salvos, lembra? Eles são apagados e a gente volta a idade pro valor inicial que ela estava. Então, isso é bacana também porque você testou lá em modo de execução e falou, nossa, acho que o valor de 500 funciona melhor do que o de 10. Então você vem aqui depois que você deu stop e altera para 500 e ele vira o teu novo padrão. Perfeito? Esses são conceitos importantes para você, mais agora à frente, que a gente vai discutir sobre os dois métodos de manipulação e data binding do objeto, você vai entender para que isso funciona. Eu vou deletar. Bom, eu vou criar agora a gente vai fazer algo realmente com um pouco mais de relevância, perfeito? Já que a gente entendeu esses primeiros baby steps aqui, trabalhando com script, legal? Eu vou deletar esse objeto de jogo, vou deletar esse script, não tem relevância porque a gente quer fazer, e a gente vai trabalhar com os elementos de UI, perfeito? Primeira coisa, vamos falar um pouco sobre essa dinâmica de manipulação de objetos com script, como é que funciona, tá? Para que a gente tenha uma representação visual aqui bacana, eu vou adicionar um objeto 3D, um cubo. Eu sei que a gente está lidando com um jogo 2D, mas eu quero adicionar um objeto 2D porque ele tem uma mesh, né? Ele tem uma representação visual, por isso que eu estou adicionando ele. Como é de praxe, a gente vai sempre clicar com o botão direito em Transform e vai reiniciar a posição dele. Então, a gente tem esse objeto de jogo aqui. Perfeito? Olha só, esse objeto de jogo, ele é composto por diversos componentes. A gente discutiu isso na aula passada, que é o componente Transform, Cube Mesh Filter, o Mesh Render e o Box Collider. E o shader dele também, né, que é o material que ele está utilizando. Então, cada componente desse consegue ser manipulado através de script. Como é que a gente faz isso? A gente tem esse cubo, eu vou renomear esse cubo e vou chamar ele de cubo de estudo, tá legal? Vai ser o cubo que a gente vai estar estudando. E eu vou criar um script aqui dentro, vou clicar com o botão direito na pasta scripts, create, C# script, e eu vou nomear isso aqui, esse script chamar de cubo, controlador de cubo, pronto. Controlador de cubo. Olha só, eu usando a mesma simbologia que eu comentei com vocês. Então, eu tenho aqui controlador de cubo monoscript. Perfeito? Eu vou abrir esse script. Quer dizer, a primeira coisa que eu devo fazer quando eu quero... uma das primeiras estratégias que a gente deve fazer quando a gente quer manipular componentes de um determinado objeto de jogo é fazer esse bind do script com o próprio objeto. Então, por exemplo, eu posso pegar esse script, clicar e segurar e arrastar até o objeto. A gente viu esses métodos aí. Quando eu faço isso,
Agora, o script, controlador de cubo, também é um outro componente que faz parte do cubo de estudo. Tá legal? Na próxima sessão, a gente vai ver como que a gente constrói scripts para manipular esses componentes aqui do jogo. Perfeito?